realidade. Não adianta você querer saber transitar nas várias dimensões espirituais e não saber rastejar na Terra, né? Não adianta você querer saber, deixa eu tirar esse azinho aqui, a transitar nas várias dimensões espirituais e não saber rastejar na Terra. Na área holística, na área espiritualista, na área de estudos de campos integrativos de consciências, na área de técnicas quânticas, né? É muito comum que você fique alimentando o seu mental de muitas informações do sutil, alimentando demais o seu mental. E tem de tudo, tem desde seres intergalácticos que vêm perturbar e prejudicar a sua vida, né? Pessoas especiais gostam de se sentir especiais, então é legal, né? Sua vida não vai para frente porque tem um ser intergaláctico lá, que veio de algum lugar, né? Para obsedar sua vida, para atrapalhar seus caminhos. E no consultório você vai receber muitas pessoas assim. Eu tenho alunos assim, né? Eu tenho alunos que alimentam isso porque eles estudam isso. Tem muita gente que chega nessa área holística por essa porta. Só que isso não se sustenta na realidade. O que eu quero te dizer é o seguinte: qualquer terapeuta holístico, se ele não saber rastejar na Terra, no mundo, na dimensão física, se ele não consegue ajudar o seu atendido a ter uma relação com as questões do mundo, com a dimensão física, se ele não consegue fazer isso com a própria vida e com seus clientes, não vai conseguir construir uma carreira profissional que seja saudável, portanto sustentável. Isso não vai conseguir. Você vai atrair uma série de pessoas que estão nessas ilusões mentais. Eu lembro de uma pessoa que eu fui atender ela em São Paulo, no espaço físico em São Paulo. Na época eu atendia em dupla, né? Então tinha a captadora e tinha eu como terapeuta. E a captadora estava em São Paulo, né? E a cliente era de Jundiaí. Fiz a besteira de dar carona para a pessoa daqui até São Paulo. Ela queria essa consulta urgente, então ela não quis esperar até o dia que eu atendesse em Jundiaí. Então ela foi para São Paulo e eu fiz a besteira de dar carona, porque de Jundiaí até São Paulo ainda peguei trânsito. Foram 2 horas e pouco. E foram 2 horas e pouco ouvindo os maiores absurdos, né? Então não vou contar para você que 2 horas e meia, nem boa parte disso do que ela falou entrou no ouvido, saiu no outro, mas muito lixo psíquico. Mas basicamente a questão era o seguinte: o ET azul dentro da cabeça dela estava brigando com o ET cor-de-rosa. E aí a partir disso, nossa, você não tem ideia. Imagina 2 horas e meia uma pessoa falando e eu ali de simpático, de pois é e tal. Pô, cara, tá vendo? Eu fui 2 horas e meia ouvindo essas besteiras. Aí chegamos lá, fomos pro atendimento, fomos fazer o atendimento. Se eu não me engano, eu dei uma desculpa, falei que ia ficar por lá. E acho que eu realmente ia atender outras pessoas, então ela veio embora sozinha. E então a pessoa, cabeça fraca, entra nessas coisas, porque assim, gente, esses contos são entretenimentos espirituais. Então começa, às vezes sua vida não tem sentido, não tem graça, não tem estímulo, né? Você começa a usar essas teorias como fuga da realidade. E quando você foge da realidade, você abandona a realidade.
Se você tem um jardim e se você abandona esse jardim, já já ele vai estar cheio de ervas daninhas, ele vai estar cheio de coisas, de pragas que vão enfeiar, que vão prejudicar seu jardim. A mente é a mesma coisa. Quando você. A vida é a mesma coisa. Se você sai da realidade, você abandona a realidade, você abandona obrigações, responsabilidades, disponibilidade, atenção que deveria ter na realidade. Então você fica viajando na maionese, alimentando a sua cabeça de coisas e mais coisas, de conspirações e mais conspirações, porque você é fracassada na sua vida, do seu mundo, e você fica buscando algo que seja mais estimulante do que a tua vida sem graça. Então, esse é um problema central, que é um problema que eu já crio uma encruzilhada, uma bifurcação em quem me segue. Porque quem tá lá alimentando a cabeça, imagina você tá estudando já há 5 anos essas porcarias. Aí vem eu, que você me conheceu agora, e fala isso pra você. Você vai ficar com muita raiva de mim. Porque, na verdade, você está com raiva de você. De você ter perdido tanto tempo, investido tanto nessas besteiras. Então, de alguma forma, você quer que aquilo faça sentido para que você não tenha que lidar com a frustração de ter que transformar isso. Só que eu sou um terapeuta da realidade, eu sou um professor da realidade e por hora quero colocar essa pulguinha atrás da orelha, essa coceirinha, e não precisa ficar com raiva de mim nem de você, apenas olha com mais crivo, olha com mais senso crítico, porque tem muitas coisas que são muito absurdas. E ganhar dinheiro em cima da ilusão das pessoas é uma das formas de ganhar dinheiro. Mas tanto a pessoa, basta olhar para a vida dela, o colapso que está a vida dela, como as coisas funcionam nestas seitas digitais, esses grupos digitais, e ver como que as coisas funcionam. Você tem sabedoria para conseguir saber pelo seu crivo interno o que presta, o que não presta, onde as pessoas querem te manipular. Se você quiser, ocorre que tem uma coisa que se chama ganho secundário. Você quer ser manipulado, é quentinho ser manipulado, é quentinho, é gostosinho ter alguém decidindo por você, alguém assumindo as suas responsabilidades, né? É gostosinho isso daí, porque o ser humano é carente. Então o ganho secundário de você ser manipulado, de você ser enganado, é que no fundo você quer, né? Então, o que o terapeuta precisa compreender é que para sustentar um trabalho... outra coisa. Os terapeutas holísticos, psíquicos, energéticos e espirituais têm muita dificuldade de lidar com os campos negativos e densos. Tanto é que grande parte fica na ilusão da positividade tóxica ou da espiritualidade tóxica, que é o gratiluz, né? Tudo é amor, tudo é gratidão. E aí eles não sabem lidar com os campos densos. Terapeuta holístico trabalha 100%, vou ser radical aqui, 100% para não falar 95%, mas 100% dos casos, trabalhando a sombra da pessoa. Os campos densos, os campos negativos. Mas sabe por que você não consegue lidar com esses campos pesados dos outros? Porque você nega os seus. Porque você é iluminada, porque você tem uma fraternidade espiritual que te protege, porque você tem um guia espiritual mentor que veio da galáxia X e que te protege, que resolve as coisas. Agora você está nesse encantamento e nessa ilusão, você não vai dar conta, porque a vida acontece na dimensão física, nessa densidade da dimensão física, no mundo, né? Então a sua dificuldade não é de lidar com as densidades, com as negatividades dos outros, é de saber lidar com as suas.
Porque para você a vida faz mais sentido nesse mundo fantasioso de luta do bem contra o mal que você criou na sua cabeça e que você sofisticou com essas teorias que tem por aí, as mais absurdas que você possa imaginar. Que imaginar e acessar é o que mais tem, é o que mais dá, como que chama? Audiência. Mas não é audiência de pessoas que querem fazer terapia. Se você é terapeuta e você vai construir sua audiência, é melhor você ter 10 pessoas afins de fazer terapias com você do que você ter 1 milhão para não falar um palavrão, mas de pessoas que estão adormecidas, que estão na ilusão, que estão fugindo da realidade. Porque não tem terapia para quem foge da realidade. Não é terapêutico, nada é terapêutico que negue e rejeita a realidade, a dimensão física, o mundo. Na psicologia africana, que me inspira, a realidade ela é também espiritual. Então não existe esse mundo espiritual, mundo material. Essa é uma divisão didática que talvez cause até mais confusão do que esquizofrenia, do que ajuda, né? Faça o exercício de integrar a vida material, a vida densa, dentro de uma abordagem também espiritual. A dimensão física também é espiritual. Então você, terapeuta, que busca construir uma carreira para que você consiga sustentar esta carreira, entenda que todas essas baboseiras que são alimentadas no mental, elas serão esgotadas, porque o que é ilusão não se sustenta na realidade. E você vai ter que lidar com a frustração de ser terapeuta de quantidade, que é atender muitas pessoas pontualmente, do que atender uma mesma pessoa por 5 anos. Você vai atender centenas ou milhares de pessoas por 5 anos, o que não é terapêutico, não existe processo terapêutico, não existe resultados em atendimentos pontuais. Existe ilusão, existe uma sensação boa, existe uma experiência. É extremamente desgastante e esgota-se energeticamente. Tá cheio de terapeutas holísticos aí, ou espiritualistas cansados, que têm raiva dos seus atendidos, que têm raiva das pessoas, porque ele vai ter que ficar lidando com aquela superficialidade do atendido. Isso é extremamente cansativo. Que, por exemplo, o atendido chega com a expectativa de que o terapeuta é quem vai resolver e solucionar a vida dele. Isso no começo que você está como terapeuta, você até aguenta. Mas depois de alguns anos e de centenas ou milhares de atendimentos, você vai começar a questionar se você não é uma fraude, se você não é uma enganação, se você não é uma ilusão. E pode ser que você tenha caído nessa armadilha, né? Então, o meu convite, a minha linguagem, se você não me conhece, às vezes eventualmente eu coloco um vídeo ou outro no YouTube. Eu trabalho em consultório como terapeuta desde 2011 e estamos em 2026. Atendi milhares de pessoas, tenho milhares de alunos e muitos alunos que vêm com esse pensamento, com essas ilusões. E que se zangam, muitos se rompem comigo e tá tudo bem. A gente não. Se você assume a responsabilidade de ser terapeuta, você precisa ser coerente com o que você acredita. Não dá para você vestir um personagem para atender o público. O público de pessoas que se alimentam dessa área espiritualista mais mental, assim, não é um público de terapia. Não são pessoas que querem fazer as pazes com a vida, elas querem cada vez mais alimentar a cabeça de ilusões, porque para ela aquilo é um sentido na vida. Você quer ver? A ideia
de que eu quero resolver tudo nessa encarnação para não precisar voltar. Olha, sabe quando que você não vai mais voltar para a dimensão física e para esse projeto planetário enquanto ele existe? Quando você sair daqui querendo ficar num apego satisfatório. É a mesma ideia de que como que você consegue de fato perdoar, entre aspas, o seu pai e a sua mãe. Quando você transforma a sua vida numa coisa tão rica, tão maravilhosa, tão gostosa, que carregar mágoas em relação a eles nem cabe mais em você. Que seu coração vai estar tão preenchido de si, da vida, né? Da vida abundante, que nem vai fazer muito sentido você sentir raiva, revoltas, mágoas em relação aos seus pais. Com a vida a mesma coisa. Quando você faz as pazes com a vida, no sentido de evolução consciencial, você nem precisa vir, embora sabemos que a cada passagem, a cada experiência, a gente resgata partes de nós. Mas a evolução consciencial, ela é sincrônica à dimensão física, tá bom? Ela é sincrônica. Ela é sincrônica com a realidade. A sintonia e a sincronia, o mental e essa dimensão mais densa, mais mecânica, mais concreta, tá? Então, se você tem interesse de ser uma terapeuta holística de realidade, convido você a entrar na academia.terapeutabr.com. Esse é o endereço do site. É uma assinatura anual, onde você tem acesso a mais de 100 cursos, nesse período de um ano, a mais de 100 cursos, e aulas ao vivo, 2 aulas ao vivo semanais, tá? Grupo do WhatsApp com o professor e com monitores e grupo de terapeutas. Então fica o convite para você agora, em 2026, entrar na Academia Terapeuta BR. Agora, se você se zangou, vai alimentar sua cabeça daquelas outras coisas lá que faz mais sentido para você e tá tudo bem. Só não vem me encher o saco. Muita paz, boas vibrações e até mais. Tchau, tchau.